As atividades de implantação de projetos industriais, elas tendem a ser muito complexas e apresentar um grau de incerteza muito grande se comparado a outras atividades. Quando se trata de segurança do trabalho, infelizmente é muito comum encontrar atividades sendo executadas que possuem um grau de risco muito elevado, tanto para os trabalhadores quanto para os próprios objetivos do projeto. O gerenciamento da segurança do trabalho deve ser um item presente no plano de execução do projeto e deve ter uma tratativa especial ao longo dele. Para garantir uma implantação menos problemática do projeto, esse deve ser baseado em 4 premissas principais, para que ele realmente seja efetivo. A observação às normas, as quais ditam as obrigações e os limites a serem adotados no projeto. A responsabilidade proativa da direção, a qual deve promover um ambiente de estímulo às ações de segurança. A fiscalização, que é necessária ao longo de toda a execução do projeto, e por fim os resultados, os quais devem ser divulgados de forma a estimular o cumprimento dos requisitos de segurança por parte das equipes. Para que a segurança dos trabalhadores seja preservada, o foco da implantação deve estar na prevenção dos riscos. Ao contrário da gestão de riscos normal de um projeto, já abordada em um dos vídeos anteriores, dentro da segurança do trabalho, todos os riscos são considerados como negativos. Isso se dá porque a premissa que rege a segurança do trabalho é a do acidente zero. Dessa forma, qualquer condição que contraria essa perspectiva é considerada como uma ameaça dentro do projeto. O gerenciamento da segurança ele deve estar alinhado com o gerenciamento dos custos e do cronograma. Os requisitos de segurança do projeto devem estar presentes desde a estimativa do escopo do projeto, fazendo parte do orçamento do mesmo e tendo suas atividades listadas no cronograma. A reserva adequada para atendimento aos requisitos de segurança evita problemas que podem parecer simples, mas que geram graves impactos para o projeto. É comum observar atrasos no cronograma devido à falta de treinamentos de segurança exigidos por norma ou mesmo pela falta de equipamentos de proteção indispensáveis para a execução das atividades. Ao se planejar a forma de prevenção dos riscos, devem ser avaliados os tipos de atividade, as condições climáticas e do ambiente de implantação, a legislação vigente e as exigências específicas do cliente ou organização executora, normalmente explícitas ou no contrato ou nas normas internas. A prevenção dos riscos ela deve ser avaliada em 3 momentos diferentes no projeto. Previamente à execução das atividades, onde deve ser verificados os recursos e a sua capacitação, os equipamentos de proteção necessários, os treinamentos exigidos, a conformidade das estratégias de execução com as boas práticas de segurança, as condições sanitárias de conforto como vestiários, refeitórios, banheiros e dormitórios. A prevenção também deve acontecer prontamente à execução da atividade, de forma a realizar uma avaliação pautada nas condições do ambiente observado. Normalmente essa análise ela pode ser realizada por meio de uma APR, sigla para Análise Preliminar de Risco, que às vezes também é chamada de APP, que significa Análise Preliminar de Perigo. Um terceiro momento de análise é após a execução das atividades, em que é feita uma análise crítica. Essa análise crítica ela se dá com o intuito de catalogar os riscos não previstos e tirar lições que podem ser utilizadas futuramente em outras atividades. Quanto à análise preliminar de risco, essa pode ser considerada uma ferramenta essencial para evitar acidentes. Essa deve ser aplicada antes de cada atividade, de forma que a equipe possa entender os riscos e tomar as medidas de prevenção. A aplicação da APR ela pode ser verificada por meio do seguinte exemplo. Imagine uma atividade de instalação de dutos de refrigeração contendo gás NH3. Essa atividade ela vai se dar numa área da empresa de resfriamento de finos, que é considerada uma área de exposição ao calor por parte dos trabalhadores. Para a realização da APR, a primeira coisa a se fazer é determinar quais são as etapas de execução dessas atividades. No nosso caso, para a instalação dos dutos de refrigeração, a primeira coisa que tem que ser feita é a preparação da atividade. Deve-se disponibilizar os materiais e as ferramentas, além de fazer toda uma verificação e adaptação do local de trabalho para a execução da atividade. Logo após, deve ser realizado o posicionamento da plataforma elevatória. Plataforma elevatória é um equipamento que permite a realização de trabalhos em altura. O duto existente, então, ele vai ser desacoplado dos suportes para que ele possa ser trocado. Nisso eu tenho que realizar o içamento e o posicionamento, assim como a acoplagem e a fixação do duto. Após tudo isso executado, eu preciso desmobilizar o local, fazendo a retirada dos equipamentos utilizados, do ferramental e também a limpeza do local. Um segundo ponto para a realização da APR é o levantamento das características do ambiente e do tipo de trabalho que vai ser realizado. Neste caso, constam atividades de içamento, atividades em altura, atividades a quente, atividades em plataforma, atividades com bloqueio de fluidos e atividades com eletricidade. Nota-se então que não é uma atividade simplória, ou seja, ela tem um grau de complexidade em termos de segurança alto.
Como não é possível realizar toda a PR por uma questão de tempo da aula, nós vamos selecionar apenas alguns trabalhos. Primeiramente, na etapa de preparação da atividade, o trabalho a ser realizado é o bloqueio de equipamentos com desligamento e colocação de cadeado na válvula de ar quente e de NH3. No caso, foram identificados dois riscos. Um primeiro seria o erro da identificação do equipamento a ser bloqueado, ou seja, o bloqueio foi realizado, porém realizado no equipamento errado. Isso pode ter como impacto queimaduras graves e intoxicação por gás. No caso, duas medidas para prevenção ou mitigação elas foram levantadas: a inspeção prévia do bloqueio e o teste do bloqueio. Já o segundo risco ele diz respeito ao bloqueio não realizado com a aplicação de travas de segurança adequada. Neste caso, os impactos eles seriam os mesmos do anterior, ou seja, queimaduras graves e intoxicação por gás. E a medida para prevenção ou mitigação seria que todo bloqueio ele deve ser realizado de forma física e deve ser identificado o nome do responsável nesse bloqueio. O responsável por essa ação seria o Luiz Roberto. O segundo trabalho a ser analisado ele faz parte da etapa de desacoplamento dos suportes. E ele é referente à remoção dos parafusos de fixação com auxílio de alavanca. Assim como no item anterior, dois riscos foram levantados: a queda com diferença de nível e a queda de materiais e ferramentas. No primeiro risco, nós temos como impacto fraturas, traumatismos ou incapacidade parcial. Dessa forma, como medida de prevenção ou mitigação, a atividade ela deve ser realizada por funcionário treinado, com exames e autorização por parte da empresa. Além disso, deve ser feito o uso de cinto tipo paraquedista com talabarte. No caso do segundo risco, relativo à queda de materiais e ferramentas, os impactos previstos seriam fraturas ou traumatismos. Nesse caso, para a prevenção do risco, deve-se fazer a inspeção nas ferramentas e não utilizá-las no caso de defeitos. As ferramentas elas deverão permanecer amarradas e a área ela deve ser isolada. O responsável por fazer essas tratativas do risco na área é o Rogério Augusto. Ainda com relação à PR, nós podemos dizer que o modelo apresentado ele é só um em função de diversas combinações de modelo existentes dentro das empresas, podendo haver modelos mais ou menos complexos, mais tendenciosos para uma análise qualitativa ou para uma análise quantitativa. Porém, a equipe de projeto, na etapa de planejamento, ela deve planejar qual o melhor modelo a ser utilizado para as atividades que vão ser realizadas naquele projeto. Bom, com relação ao gerenciamento da segurança em projetos industriais, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.